Notícias de volta, falando de política, o presidente Jair Bolsonaro realizou na manhã de hoje uma live de despedida. Ele criticou o processo eleitoral, o fim da desoneração dos combustíveis e diz que o Brasil não vai acabar a partir de 1º de janeiro, quando Lula assumir o governo federal. Por cerca de 1 hora, Jair Bolsonaro destacou rapidamente as realizações de seu governo, dando ênfase para os programas assistenciais e para a entrega de títulos de terra, que, segundo ele, acabou com as invasões de terra. O atual mandatário também falou da decisão do futuro presidente Lula de não prorrogar a desoneração dos combustíveis a partir de 1º de janeiro. Temos um teto no ICMS, no Imposto Estadual de Combustíveis. Hoje ainda temos a gasolina, em média, R$ 5,00 em todo o Brasil. Chegou na casa dos R$8. Está no orçamento, tudo previsto para que o ano que vem continue zerado os impostos federais, mas o novo governo, conseguiu, a imprensa dessa vez noticiou corretamente, né? O novo governo quer que se volte a cobrar os impostos federais a partir de janeiro agora. Então, pelo que tudo indica, a gasolina sobe quase R$1 a partir de 1º de janeiro agora. É o novo governo. Bolsonaro falou também sobre a disputa eleitoral. Para ele, a eleição não correu de forma imparcial. E ninguém conseguia entender. Foi proibido fazer live em casa. Não tivemos problemas. Foi uma campanha imparcial? Obviamente que não foi imparcial. Foi parcial. E tivemos, então, os resultados, né? No segundo turno, 50,9 contra 40,1. Se você duvidar da urna, você está passível de responder processo. É crime. Mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui. O chefe do executivo defendeu as manifestações de seus apoiadores que seguem acampados na porta dos quartéis. O que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, Israel, eu sou líder desse movimento. Não tinha. E o protesto, tá, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Aqui em Brasília, que eu fiquei 28 anos no parlamento, eu via manifestações violentas aqui, por parte da esquerda, já vi os black blocs, vi marchas mais variadas possíveis, vi o MST invadindo prédios públicos em Brasília. Nunca isso foi taxado de atos antidemocráticos, nunca. Bolsonaro criticou a composição do governo Lula. O que eu vejo desse governo que está previsto assumir domingo aí? Tá? É um governo que começa capenga, já com muitas reações. A gente vê gente que votou por lá de lá e se arrependeu, dado o que está acontecendo. Temos pessoas aí como economista, Armínio Fraga, né? Eu votei por convicção, agora estou com medo. Outras pessoas falaram algo parecido, pessoas de nome. Ao término, com olhos marejados, o presidente concluiu dizendo que fez tudo pelo Brasil e que o país não vai acabar dia 1º. Dei a minha vida por essa pátria, fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar dia 1º. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. A Polícia Rodoviária Federal detalhou hoje os procedimentos de segurança para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por questões de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes será limitado a 30 mil pessoas. Veja os detalhes. O planejamento de segurança relacionado à posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem gerado bastantes preocupações. Segundo o secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, foram realizadas mais de 50 reuniões com diversas entidades e a equipe de transição do novo governo. Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, agentes da Polícia Rodoviária Federal revelaram mais detalhes da posse de Lula no comunicado
comunicado, foi dito que manifestações contrárias serão inibidas. O esquema de segurança contará com a atuação integrada de diversas entidades, entre elas a PRF, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro. As celebrações deverão começar por volta das 11 horas da manhã. O evento terá shows com expectativa de receber em torno de 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Haverá revistas policiais para que as pessoas possam acessar a esplanada dos ministérios. E quem tem a pretensão de entrar na Praça dos Três Poderes deverá chegar no local até 12h30, visto que a partir daí o acesso se encerrará. O número de pessoas presentes no ambiente será restringido a 30 mil por questões de segurança. A posse, que será realizada no primeiro dia do próximo ano em Brasília, deverá contar com no mínimo 65 comissões internacionais. Estarão presentes chefes de governo, entre eles o rei da Espanha, Filipe VI, e os presidentes da Alemanha, Portugal e Argentina. Vice-presidentes e chanceleres também confirmaram presença, além de enviados especiais. Na política, o ano foi marcado por uma eleição polarizada com fortes embates, muitas fake news e ânimos acirrados. Na economia, a inflação alta reduziu o poder de compra dos brasileiros. E no mundo da cultura, o Brasil perdeu grandes nomes. Acompanhe agora os principais fatos de 2022 no país. O ano começou com tragédias provocadas pelas fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Um temporal devastou bairros e causou mais de 200 mortes. Foram as piores chuvas no município desde 1932, segundo as autoridades. Houve deslizamentos e mortes também em outras regiões, como no Grande Recife, São Paulo e Minas Gerais. No município mineiro de Capitólio, a queda de um paredão no Lago de Furnas deixou 10 mortos. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua. O número de mortos em operação policial realizada contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, na Zona Norte, chegou a 23. De acordo com a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho escondidos na comunidade. A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. O Ministério Público instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. No meio ambiente, um caso de repercussão internacional na Amazônia. O assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. 3 suspeitos foram presos, 2 confessaram os crimes. A polícia aponta como principal hipótese a pesca ilegal em terras protegidas, atividade que era combatida por Bruno Pereira. Phillips tinha 57 anos e era colaborador do jornal britânico The Guardian. Bruno Pereira, de 41 anos, era um especialista da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e defensor dos direitos indígenas. A Amazônia, pela qual lutavam, continuou a sofrer. Foram vários recordes negativos com as queimadas e os desmatamentos. Em 2022, a população sentiu no bolso o peso da alta dos preços. A invasão da Ucrânia pela Rússia criou o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros para conter a escalada de preços. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas, afetados pela alta do preço. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$ 200. O governo acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na política, para Jair Bolsonaro, o ano de 2022 começou com encontros. O presidente se reuniu em Moscou com Vladimir Putin, desafiando as advertências dos Estados Unidos pela viagem em um momento de tensão, pouco antes do início da guerra na Ucrânia.
Se reuniu também em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro de extrema-direita, Viktor Orbán. Meses depois, por ocasião da reunião de Cúpula das Américas, se encontrou com o presidente americano Joe Biden. O encontro mais importante seria com as urnas, com o presidente tentando a reeleição. A campanha eleitoral foi tensa, altamente polarizada, com embates intensos, forte apelo religioso, muita fake news e ânimos acirrados entre os candidatos. Bolsonaro iniciou a campanha atacando a Justiça Eleitoral, questionando sem provas a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Foi acusado de usar o cargo para fazer campanha. Em Londres, onde viajou para o velório da Rainha Elizabeth, fez um discurso em tom de campanha. Lula aproveitou e defendeu a democracia e suas instituições. Ainda no primeiro turno, conseguiu apoios de políticos, economistas e intelectuais de centro. Nos debates, poucas propostas e muitos xingamentos. Lula e Bolsonaro foram para um segundo turno. Os ataques de ambos os lados continuaram. Lula tentou se aproximar dos evangélicos com uma carta, na qual defendeu a liberdade de culto e disse ser contra o aborto. Bolsonaro teve amplo apoio no campo religioso. A segunda etapa da campanha foi marcada por episódios, como o ataque de Roberto Jefferson, agentes da Polícia Federal e a enxurrada de casos de assédio eleitoral. O candidato do PT venceu Bolsonaro na eleição mais polarizada da história, por uma diferença de apenas 2.100.000 votos. Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização que tentou a reeleição e saiu derrotado. Lula é o primeiro ex-presidente a ser eleito para um novo mandato. Bolsonaro só fez o primeiro pronunciamento 2 dias após a vitória de Lula. O presidente não contestou a derrota, prometeu que continuará cumprindo a Constituição e criticou protestos que cerceiam o direito de ir e vir. Manifestantes bolsonaristas não aceitaram a derrota e bloquearam estradas pelo Brasil, causando transtornos, tensão e risco de desabastecimento. O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio e muitas estradas só foram liberadas com ações policiais. Em 2022, o Brasil perdeu grandes nomes que vão deixar saudades, como Jô Soares, Arnaldo Jabor e Dom Cláudio Umes. Nos palcos, 2 estrelas deixaram de brilhar, Gal Costa e a lendária cantora Elza Soares. Gal, uma das maiores vozes do Brasil, morreu aos 77 anos, Elza aos 91. A vida golpeou Elza várias vezes, mas também a tornou um símbolo de resistência e coragem. Em tempos desafiadores, um grande exemplo para os brasileiros e brasileiras. E depois do intervalo, católicos apreensivos com o estado de saúde do Papa Emérito Bento XVI. Capital do Rio Grande do Norte comemora a retomada do turismo e prepara uma grande festa para receber 2023 com muita alegria e música boa. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Até já.